Quero saudar a todos com a graça e com a paz do nosso Deus, amém? Que dia fantástico para nós virmos à casa do Senhor, não é? Que dia maravilhoso para nós ouvirmos o Senhor falar connosco. E eu creio que Deus vai falar esta tarde. Já tem falado, através dos cânticos, das orações, através de tudo aquilo que o Senhor tem sido honrado e glorificado. Mas agora eu gostava de vos convidar a abrir o Evangelho de Marcos. Nós estamos nesta caminhada, nesta jornada de Marcos, capítulo 10. E é muito interessante que nos últimos tempos temos falado bastante de família, inclusive a Escola Bíblica Dominical desta igreja, às 10h30, todos os domingos, começou agora uma nova revista na classe de adultos com a temática Família. Família. Então, se tu tens curiosidade em saber o que é família, se estás a pensar constituir família, se és família, és bem-vindo de manhã à Escola Bíblica Dominical para realmente estudares connosco a palavra do nosso Deus. E o Senhor também tem falado neste trajeto que temos acompanhado em Marcos acerca de casamento, que foi a última pregação que nós demos aqui, acerca do casamento, a importância do casamento, que é uma aliança espiritual, é uma aliança amorosa até à morte. E Jesus agora vai falar dos filhos, das crianças, que são tão importantes num relacionamento. Mas na cultura grega e judaica, as crianças não tinham o devido valor que, graças a Deus, têm hoje. As crianças eram insignificantes, eram desprezadas naquele tempo de Jesus. E nos nossos dias hoje, graças a Deus, as crianças têm valor, às vezes até valor a mais, até são sobrevalorizadas em detrimento até dos adultos e especialmente dos mais velhos, dos idosos. Esses sim às vezes estão desprezados, ignorados, mas isso é outra pregação. Vamos então ao texto, o texto que está lá em Marcos capítulo 10, a começar no versículo 13 até ao 16. E é um texto curtinho, é um texto bastante conciso, muito direto, não há aqui grandes coisas misteriosas, mas esconde verdades muito profundas, porque o Senhor tem esse dom que nós às vezes pregadores não temos, que é falar muito, ou seja, de uma forma muito profunda, com poucas palavras. E então vamos ler a palavra do Senhor. E se não se importassem, ficaríamos de pé para ler a palavra do Senhor. Marcos 10, 13 diz assim: traziam-lhe crianças para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Versículo 14. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos seus braços, impondo-lhes as mãos, as abençoou. Vamos orar. Paizinho querido, estamos aqui na tua presença, agradecidos pela tua bondade, pela tua graça maravilhosa em te teres revelado a cada um de nós, Senhor. E nesta tarde, Senhor, a nossa oração para que tu venhas, Senhor, falar, continuar a falar, e venhas, Senhor, manifestar o teu reino neste lugar, cada coração, Senhor, e ajuda-nos a compreender o teu plano, ajuda-nos a compreender o teu propósito, que é receber a todos que vão a ti, Senhor. Vem, Senhor, falar, vem ser engrandecido, vem ser louvado, vem ser glorificado. Nós oramos e te pedimos a tua direção, no nome bendito do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem sentar. Nesta passagem há pelo menos 4 pessoas mencionadas, 4 tipos de pessoas. Há, obviamente, as crianças, que é o primeiro grupo. Há o segundo grupo, o segundo tipo de pessoas são aqueles que trazem as crianças a Jesus, que porventura seriam familiares, os pais, as mães.
Há o terceiro tipo de pessoa, que é os que impedem as crianças de irem a Jesus, aqueles que impedem crianças de irem a Jesus. E o quarto tipo de pessoa, que é o mais maravilhoso, é aquele que abençoa, é aquele que abraça. E quem é ele? É Jesus Cristo. Então, as crianças, falando rapidamente destes quatro tipos de pessoas, as crianças eram talvez crianças pequenas, algumas talvez de colo, alguns bebés, não seriam adolescentes, não seriam crianças, ou seja, já jovenzinhas. Pelo texto nós entendemos que seriam crianças pequenas. E nós temos um corinho que nós costumamos cantar na escola bíblica dominical, que Deus ama as crianças, Deus ama as criancinhas, não é? E todas as crianças, não é só as crianças que são ricas, não é só as crianças que são brancas, não é? Todas as crianças Deus ama. E tem um plano, um propósito para cada criança. E isso é algo maravilhoso. E se há grupo de pessoas que está a sofrer na nossa sociedade hoje, no século XXI, é precisamente o grupo das crianças. As crianças hoje estão muito atacadas de todos os flancos. Já não é tanto a televisão, já não é só a internet, às vezes é a escola, às vezes é os amigos, às vezes são as más companhias, tanta coisa que as crianças estão sujeitas. Então os pais entram em pânico e já não sabem para onde se vão virar. Alguns até já nem querem ter crianças, não querem ter bebés, que é terrível, porque a vontade do Senhor é que nós nos multipliquemos. Só tenho pena de ter tido só 2 crianças, hoje já são as mulheres, mas se fosse hoje eu já tinha para aí mais umas 5 ou 6 ou 7. A minha Raquel não gosta disso. Ok. Muito bem. Mas realmente as crianças estão a sofrer não só pelos disparates deste mundo, mas por causa do pecado, irmãos, que acaba também por afetá-las. Mas cada pessoa, cada criança precisa ser abraçada, ser tocada, não só pelos parentes, mas por Jesus Cristo, que é o que esta passagem nos ensina. O segundo tipo de pessoas aqui são os que levam a crianças. Este grupo é um grupo maravilhoso. São os facilitadores. São aqueles que conduzem a pessoa à pessoa certa. É Jesus Cristo. E então nós devemos ser esse tipo de pessoa. Pessoas que levam outros a Jesus Cristo. Nós devemos facilitar, apresentar Jesus às pessoas. E graças a Deus, porque alguns de nós temos feito isso, mas todos os pais, em primeiro lugar, os pais são responsáveis de levar as suas crianças a Cristo, à escola dominical, e vir com eles. Não é deixar ali, ir-se embora para a praia. Não, nós temos classe para os adultos. Não é, Isório? Temos. E é boa. E então todos nós, como pais, somos os primeiros responsáveis de trazer as nossas crianças a Cristo, à igreja. Mas é claro que cada cristão também tem a obrigação de falar às crianças que rodeiam. A todas as crianças. Eu lá no nosso escritório, eu trabalho de frente para uma montra e passa ali muita gente. E às vezes passam crianças. E eu sempre digo adeus. E eles primeiro olham-me assim de lado. Quem é aquele maluco? Está-me a dizer adeus? Está-se a meter comigo? E depois eu sorrio para eles. E eles, à segunda vez ou à terceira que passam, já sorriem também. E já começam também a dizer adeus. Vejam esta sintonia, irmãos. Quando tu és simpático para alguém, qual é o reflexo? A pessoa também, em princípio, vai ser simpática. Agora põe ao contrário. Quando tu pões uma cara carrancuda, uma cara feia para a pessoa, o que é que a pessoa vai responder? Com um grande sorriso. Por isso é que nós devemos sorrir e amar e falar de Cristo a todas as crianças. Então devemos ser facilitadores. O terceiro tipo de pessoa é um tipo terrível. Porquê? Porque são aqueles que impedem as crianças de ir a Jesus. Que coisa horrível, não é? Então os pais e os familiares estavam a trazer as suas crianças a Jesus e os discípulos metem-se à frente, tipo, sei lá, porteiros, tipo soldados, e dizem, não, daqui não passam. Ninguém passa daqui. Ninguém toca em Jesus, ninguém quer saber.
E é triste pensar que foram os discípulos de Jesus que impediram as crianças de ir a Jesus. É triste constatar, queridos irmãos e irmãs, que por vezes somos nós os grandes obstáculos de as pessoas chegarem a Jesus. Porquê? Por causa das nossas palavras, por causa da nossa má atitude, por causa do nosso mau testemunho. Por vezes podemos ser obstáculos das pessoas irem a Jesus. E isso é terrível. Que o Senhor nos ajude. Porque a nossa missão, a missão do cristão, é mostrar Cristo. Essa é a principal missão do cristão. É não só viver Cristo, mas é mostrar e levar as pessoas a Cristo. E por último, aquele que abençoa as crianças, nós sabemos quem é. É Jesus Cristo. E as crianças que eram tão desprezadas e ignoradas naquele tempo, e algumas continuam a ser hoje, Cristo vai valorizá-las. Reparem, Cristo sempre valorizou os marginalizados da sociedade. Aqueles que ninguém queria falar, Jesus falou com eles. Aqueles que ninguém queria entender, Jesus ouviu-os e entendeu-os e ajudou-os. Os piores pecadores, a raça mais afastada. E até deixem-me dizer isto, até escolheu alguns para fazer parte da sua equipa, para jogar com ele. Alguns dos discípulos, alguns dos apóstolos, eram alguns dos que ninguém queriam. Um deles era publicano, outro era zelote, que era um grupo estranho. Porquê? Porque Cristo sempre valorizou aqueles que estavam desprezados. E continua a fazer isso. Pode ninguém reparar em ti, pode ninguém querer ouvir-te, pode ninguém querer dar-te atenção. Jesus está com os braços abertos para te receber. Aleluia, glória ao seu nome. Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E se tu estás perdido nos teus sonhos, nas tuas realidades que não encontras, naquilo que tu não consegues realizar, Jesus está aqui com um propósito para a tua vida. E Ele quer manifestar esse propósito a ti. O versículo 13, que nós lemos logo no início, diz que traziam-lhe crianças para que lhes tocasse. É interessante que a passagem paralela é esta, e esta história, que é real, esta passagem é descrita também em Mateus capítulo 18 e também Mateus capítulo 19 e Lucas capítulo 18, só não surge em João. Mas nós, se fôssemos a Mateus 18, 13, neste caso, podemos ir até lá no instante. Mateus 19, 13. Mateus 19, 13 disse assim: trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Então nós vemos aqui de uma forma talvez mais detalhada aquilo que eles queriam que Jesus fizesse. Era que ele lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Marcos, voltando outra vez para Marcos, não fala muito nisto, mas Mateus, e por isso é que temos vários evangelhos, completa dizendo qual era a missão, porque é que eles procuravam Jesus. E deixem-me dizer isto, por favor: a bênção das crianças, os pais pedirem para um rabino, um mestre famoso, orar pelas crianças, era algo relativamente normal para os judeus. As crianças não só pediam a bênção aos seus pais, ao seu pai, mas também costumavam pedir a bênção aos rabinos, aos mestres, especialmente aqueles mais importantes, e eles então faziam isso. Aliás, havia um costume que no dia da expiação, que era um dia muito importante para os judeus, o dia da expiação, havia o costume dos pais dizerem às crianças e os obrigarem a jejuar naquele dia, e depois, no final do dia, iam pedir a bênção aos rabis, aos rabinos e aos sacerdotes e aos anciãos, para eles orarem por eles e os abençoarem. Eu sou do tempo em que era costume pedir a bênção à mãe e às vezes ao pai. E então as pessoas diziam: "Sabença, minha mãe." Lembram-se disto alguns? Os mais antigos lembram-se bem. Aliás, ainda no Brasil ainda há um pouco, ainda não caiu totalmente este hábito.
nos anos 60, 70 em Portugal, era normal as famílias, os filhos, chegarem à beira da sua mãe e pedir a benção, minha mãe, a sua bênção, minha mãe. E a mãe, ou o pai, às vezes, dizia, Deus te abençoe, minha filha, ou Deus te abençoe, meu filho. E ainda há alguns que têm este costume, só que a secularização, o mundanismo, o individualismo, o que é que fez? Perdemos este hábito. Isto caiu. Agora, alguns que eu estou a falar isto já nem sabem o que é que eu estou a falar, porque já nem sabem o que é isso de pedir a bênção. Bem, eu costumo dizer Deus te abençoe muitas vezes, e não é só por ser líder, é porque eu creio nisso, na bênção do Senhor, porque a bênção do Senhor é que enriquece, amém? E não acrescenta dores. Então esta sociedade realmente tem acabado com estas práticas que, embora até sendo um pouco culturais, elas têm raízes religiosas e raízes judaico-cristãs, amém? Era normal isto, mas infelizmente está a cair em desuso. Bem, os discípulos de Jesus entram em cena, eles não queriam que as crianças chegassem à beira de Jesus. E por que razão eles não queriam? Nós podemos pensar, o texto não é claro nessa matéria, mas nós podemos pensar. Jesus estava aqui com o alvo da cruz. Jesus queria muito ir a Jerusalém. Está no seu último ano, está nos seus últimos meses de vida aqui na terra. E eles talvez quisessem poupar Jesus. Eles sabiam que a agenda de Jesus estava muito cheia. E então talvez para poupar Jesus, vinham estas criancinhas fazer barulho e incomodar o mestre. Então eles diziam, não, chega-te para lá, vocês não incomodem, não têm lugar. Ou seja, eles queriam fazer a agenda do mestre. E eles queriam controlar o Senhor. Nós às vezes não somos assim também, irmãos. Queremos controlar aquilo que o Senhor tem que fazer ou não tem que fazer. Quando é que o Senhor tem que curar? E quando o Senhor não tem que curar? Quando o Senhor tem que responder aos nossos desejos? É ou não é? É verdade. Queremos controlar o Senhor. Ora, isso é um disparate. Porque nós é que temos que ser controlados por Ele. Amém? E Ele é Senhor. Ele é Deus. Nós não. Ele sabe. Eu não sei. Por isso, irmãos, que possamos reduzir-nos à nossa insignificância. Amém? Esse é o plano do Senhor. Marcos relata aqui que perante aquela nega dos discípulos, voltando outra vez para Marcos 10, o que é que aconteceu com Jesus? Logo no princípio do versículo 14, Jesus, porém, vendo aquilo, vendo isso, o que é que ele fez? Bateu palmas. Foi? É isso que diz? Indignou-se. Olha que indignar Jesus, cuidado. Jesus era a pessoa mais paciente da face da terra. Mas Jesus aqui perdeu as estribeiras. Jesus indignou-se. Não foi a primeira vez que Jesus se indignou, é certo. Se nós fôssemos a Marcos capítulo 3, nós já passámos por isso, Jesus ficou lá indignado numa sinagoga, quando apareceu lá um homem com uma mão mirrada, com uma mão defeituosa, e Jesus chamou para o meio, e os fariseus e os religiosos daquela época começaram a indagar, será que ele vai ter o desplante de curar este homem num sábado? Porquê? Porque para um judeu, curar ou fazer isso era um tipo de trabalho, curar era um trabalho, era algo medicinal que se estava a fazer ali, ainda que espiritual, e os judeus não aceitavam isso. E Jesus virou-se para eles e disse assim, é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E o que é que aconteceu? Eles calaram-se. É o silêncio, não é dos inocentes, é o silêncio dos culpados. E essa passagem lá em Marcos capítulo 3, versículo 4, depois vocês leem em casa se quiserem, Marcos 3, 4 diz que Jesus se indignou com aquele silêncio. Porque aquilo que eles deviam dizer, não, tu deves é abençoar, tu deves é dar a vida, tu deves é fazer bem a esse homem pobre que está aí há tantos anos, com uma mão mirrada. Mas a religião tolhia-os. O ritual judaico aprisionava-os, irmãos. E nós também somos assim. Tantas vezes andamos tolhidos por causa da religião. Valorizamos mais o que não tem valor.
Mas esta não foi a primeira vez que Jesus se indignou. Mais tarde, em Marcos capítulo 11, Jesus também, quando chega já em Jerusalém, e nós vamos chegar lá se o Senhor permitir, capítulo 11, e Jesus vê aquela cena, o grande comércio ali à volta do templo, a venderem pombas, carneiros, enfim, ovelhas, uma data de animais ali de um lado para o outro, muito barulho. Já alguém foi aqui à feira de Espinho? Feira de Espinho? Alguns. E dos Carvalhos? Amém. Grandes feiras, não é? Aqui, na Zona Norte. E o que é que vocês veem lá? Vender tudo e mais alguma coisa. Sabem o que é que era à beira do templo? Era uma feira rigorosa. Era um comércio. E Jesus o que é que fez? Ficou indignado. E começou a derribar aquelas mesas, a expulsar aqueles cambistas e comerciantes e a dizer: a minha casa é uma casa de oração e vocês têm feito num covil de ladrões e de comerciantes. Esta mistura de comércio com fé não dá certo. Bem, Jesus ali também se indignou. Porque é que o que mais indigna Jesus é a hipocrisia, é a dureza de coração, é o desprezo pelos mais pequenos, conforme nós vemos aqui. É também as negociatas da fé. Numa palavra, o que é que mais indigna Jesus? É o pecado. É o pecado. Porque é o pecado que estraga estas coisas todas da vida. Avançando um pouco nesta passagem, Jesus então vai falar, estando indignado, no versículo 14, e vai dar algumas lições muito importantes. Em primeiro lugar, logo no princípio, Jesus diz: deixai vir os pequeninos a mim. Já no capítulo 9, no capítulo anterior, no versículo 36 e 37, Jesus lançou mão de uma criança, pô-lo no meio deles, tomando-a nos seus braços, disse-lhes: qualquer que receber uma destas crianças em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Então nós vemos aqui que Jesus acolheu aquelas crianças e diz que também ensina que acolher e receber aquelas crianças era a mesma coisa que recebê-lo a ele. Porquê? Porque, num certo sentido, nós devemos receber os mais fracos, aqueles que são mais fragilizados. E ao fazer isso, e ao fazer bem a essas pessoas, nós estamos a fazer bem também ao Senhor Jesus, e estamos a servi-lo, estamos a glorificá-lo. Acolher os pequeninos em nome de Jesus é servir a Jesus e ao próximo. Também no versículo 42 do capítulo 9, Jesus diz que qualquer que escandalizar um destes pequeninos, destas crianças, que creem em mim, melhor fora que lhe pusessem ao pescoço uma grande pedra de moinho que fosse lançada no mar. Então é coisa séria, é coisa grave escandalizar uma criança. E o que é isso de escandalizar uma criança? É com nas nossas palavras, com as nossas atitudes, afastar essa criança dos caminhos do Senhor e de Deus. E isto é coisa séria. É coisa muito importante. É por isso que o ministério com crianças é algo muito importante. É importante numa igreja local, é importantíssimo nas organizações, e graças a Deus que existem algumas. Então que Deus nos faça instrumentos nas suas mãos para alcançar crianças e levá-las a Cristo, a Jesus Cristo. Porque diz o versículo 14 também de Marcos, no capítulo 10, deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, que nenhum pai, que nenhuma mãe impeça os seus filhos de ir a Jesus, mas que desse sangue nós estejamos livres. Porque a grande responsabilidade de um pai e de uma mãe é levar os seus filhos a Jesus. Falar de Jesus, viver Jesus em casa, fazer o culto doméstico, trazer à igreja. Eu dou graças a Deus que as minhas filhas receberam o Senhor Jesus ainda muito novinhas. E tanto a Ruth como a Jéssica, elas entregaram-se a Jesus. E foi graças aos servos do Senhor e virem à igreja e várias situações que aconteceram que elas se entregaram voluntariamente. Não é por o teu pai ou a tua mãe serem crentes que tu és crente. Cada um precisa fazer uma decisão pessoal
por Cristo Jesus. Receber o Senhor Jesus Cristo. Que nenhum cristão cometa a loucura de afastar uma criança de Cristo e a sua salvação. Que não possamos ser pedras de tropeço. Muito pelo contrário. Possamos ser pessoas que empurram, no bom sentido, as crianças para junto de Jesus. Amém? Amém. Mas há algumas barreiras que às vezes se levantam. Por exemplo, a nossa indiferença. Às vezes as crianças estão numa mesa, estamos todos a comer, a criança está lá sozinha, ninguém quer saber dela. Nós estamos no nosso diálogo, nas nossas conversas, e a criança está ali sozinha, ninguém fala com ela. Não devem fazer isso. Essa indiferença marca-as. Elas devem fazer parte. É claro que há conversas de adulto, não é? Normalmente são as piores, essas conversas. São as que nós não devemos ter. São as conversas de adulto. Amém? Alguém disse amém, porque sabe o que eu estou a falar. Agora, a nossa indiferença, irmãos, vai marcar uma criança. O nosso mau exemplo marca uma criança, negativamente. A nossa falta de ensino espiritual. Mais a nossa superioridade de adulto. Está calado, tu és criança, não percebes nada. Eu sou adulto, eu percebo tudo. Mentira. Há crianças que veem melhor as coisas do que nós. E veem mais rápido. As crianças dizem amém? Amém. Ok. Também outra barreira. Desvalorização da educação. Eu quando os meus filhos forem crescidos, aí eles seguem o caminho deles, eles fazem as escolhas deles. Está certo isto? Está errado. Está errado. Compete aos pais conduzirem os seus filhos nos caminhos do Senhor. Ensina a criança no caminho que deve andar e quando for velho não se desviará dele, diz lá Provérbios. Por isso, irmãos, compete-nos a nós educar, consciencializar, falar de Jesus às nossas crianças. Porquê? Porque dos tais, diz o versículo 14, é o reino de Deus. Bem, existem várias interpretações em relação a este versículo 14. Dos tais é o reino de Deus. Mas há 3 princípios que nós podemos, de uma maneira geral, tirar para a nossa vida. Em primeiro lugar, há um princípio que vem de capa a capa. É que as crianças, todas as crianças, nascem em pecado e com pecado. As crianças não nascem purinhas, inocentezinhas, sem maldade. Nada disso. Não é isso, irmãos. Quem já teve crianças sabe que não é isso. Ninguém ensina uma criança a mentir. Ninguém ensina uma criança a fazer mal. E elas fazem por elas próprias. Porquê? Porque a essência do pecado está nelas. Afinal de contas, foi isso que disse David, lá no Salmo 51:5. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Por isso, queridos irmãos e irmãs, a primeira coisa que nós gostávamos de realçar aqui é que as crianças nascem pecadoras. Todos nós nascemos pecadores. Todos pecaram, diz lá em Romanos, e estão separados, estão destituídos da glória de Deus. O segundo princípio é este muito importante. As crianças, se pela vontade de Deus morrerem antes da idade da consciência, e isto é algo que nós queremos, elas estão salvas não por serem crianças, mas elas estão abrangidas pela graça do nosso Deus e pelo sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo é poderoso para salvar também esses bebés, essas crianças muito pequeninas que ainda não têm a idade da consciência e da razão. Eu gostava de vos convidar rapidamente a ler uma passagem muito interessante em 2 Samuel. Abram comigo. 2ª carta de Samuel, capítulo 12. E embora esta passagem seja um pouco grande, só vamos ler a partir do versículo 18.
Segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 18. Sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. Com quantos dias morreu a criança? 7 dias. E temiam os servos de Davi, dizendo que a criança era morta. Porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhes falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque muito mais mal lhe faria. Versículo 19. Viu, porém, Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou as vestes, e entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão, e comeu. E disseram os seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva, jejuaste e choraste. Porém, depois de que morreu a criança, te levantaste e comeste pão? Dá a entender aqui pelo texto, quer dizer, enquanto a criança era viva, ele estava ali a sofrer, a chorar, e a orar, a jejuar. A criança morreu, ele fez uma festa. É isto que dá a entender. E disse ele, e agora notem que este é o versículo que eu quero chamar a vossa atenção. Versículo 22. Olhem para a vossa Bíblia, por favor. Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim, e viva a criança. Versículo 23. Porém agora que é morta, porque jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? E a resposta é não. Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Grande passagem. Davi cobiçou uma mulher casada, mandou-a chamar, deitou-se com ela, ela engravidou e teve este filho. Passados 7 dias, este filho morreu. Estamos a falar do grande rei Davi, que fez este terrível pecado. Ele, antes do filho morrer, ele jejuou, ele orou, mas ele já tinha a promessa da parte do profeta Natã que o seu filho iria morrer. E morreu passados 7 dias. Agora o versículo 23 é tremendo, porque ele diz: eu já não posso fazer mais nada. Não adianta orar e jejuar pelos mortos. Vocês sabiam isso? Missas de 7º dia é contra Deus. Não faz nada. Por isso, nem do 8º dia, nem do 15º, não vale a pena orar pelos mortos. Eles ou estão no inferno ou estão na presença do Senhor. Mas por este texto nós percebemos onde é que estava este bebê. Porque no versículo 23 Davi diz: eu irei ao meu filho, mas ele já não vai voltar a mim. Ou seja, onde é que estava o filho? Na presença de Deus. Porque Davi tinha a esperança e a confiança de ir morar com o Senhor. De ir morar com o Senhor. Por isso nós vemos pela revelação da palavra de Deus que os bebés estão salvos, que os bebés estão agraciados pela graça de Deus, e embora Jesus ainda não tivesse morto aqui, todos os salvos do Antigo Testamento foram alcançados e salvos pela graça de Jesus que viria, pela graça de Deus futura. Nós agora somos alcançados pelo sangue de Jesus que já passou. Eles foram alcançados por Jesus que viria no futuro. Amém? Os irmãos estão a compreender? Portanto, os bebés, eles estão salvos. Porquê? Por causa da graça de Deus. E então, este é um ensinamento muito importante. A terceira princípio que aquela passagem de Marcos nos diz é que, por outro lado, depois das crianças terem noção da sua consciência, a capacidade de compreender as suas falhas e admitir as suas falhas, a coisa mais urgente que essa criança precisa fazer é arrepender-se dos seus pecados, como qualquer outra pessoa, e confessar o nome de Jesus Cristo e vir a Jesus. Amém? Precisa receber Jesus como qualquer outra pessoa. Eu dou graças a Deus que já conduzi algumas crianças a Cristo. É a coisa mais maravilhosa. Porque uma criança, quando vem a Cristo, ela vem sincera. Ela não vem iludida. Ela sentiu o peso dos seus pecados. E ela sente
tem necessidade de Cristo. E então as crianças precisam também de se arrepender e crer em Jesus e no sacrifício redentor do Salvador. Bem, no versículo 15, para avançar bastante, no capítulo 10, nós vemos que para entrar no reino de Deus tem que o receber como uma criança. Notem, versículo 15 diz que o reino de Deus não é conquistado, o reino de Deus é recebido. Coisa maravilhosa. A graça de Deus é assim. A vida eterna é um presente divino, não é um prémio de bom comportamento. Ninguém ganha o céu por se portar bem. O céu é alcançado por receber Jesus Cristo e ser alcançado pela graça de Deus. Receber o reino de Deus como criança não é ser infantil ou imaturo, espiritualmente falando. Algo que é condenado muito pelas epístolas de Paulo, particularmente. Há muitos cristãos que são imaturos. E isso não é receber o reino como criança. Isso é ser mau. Isso é falhar. Ser imaturo espiritualmente é porque não cresceu bem. É raquítico. Tem uma doença, tem um problema. O cristão tem que crescer, e crescer na graça e no conhecimento. O cristão tem que amadurecer. O cristão não tem que ser bebé espiritual. E como é que nós crescemos? Lendo a palavra, orando, testemunhando, vindo à igreja. É assim que tu cresces. É assim que eu cresço. Amém? Portanto, o que é que significa receber o reino como uma criança? Significa depender de Cristo. Significa sentir-se indigno do reino. E aquele que se sente indigno do reino é aquele que Jesus abraça e lhe dá a salvação. Porque se tu te sentes capaz de entrar no reino, não tens lugar no reino. Precisas de te arrepender. Precisas reconhecer o teu pecado. E são esses que Jesus recebe. É confiar inteiramente nas mãos do Pai e de Jesus Cristo. Lembro-me, contando agora aqui uma pequena história, quando as minhas filhas eram pequeninas, eu sempre fazia uma brincadeira que elas gostavam. Eu pegava nas suas mãozinhas, elas eram levezinhas nessa altura, e eu podia fazer isso também, e eu rodava à volta. Eu acho que quase todos os pais fazem isso, não é? E elas não tinham medo. Porquê é que elas não tinham medo? De rodarem muito rápido. Porque elas sabiam que o pai, que eu, não ia largá-las. Seria um louco, não é? Às vezes parece que escorregava um bocadinho, mas não largava. Às vezes a minha mulher, a Raquel, ficava muito furiosa porque eu fazia outra brincadeira, e essa eu não aconselho muito, que era, pegava nos bebés pequeninos e mandava-os ao ar. Mas eu agarrava-os sempre, nunca caíram. Mas essa brincadeira já não aconselho tanto. Mas aquela brincadeira de rodar, elas gostavam muito e riam-se muito. Porquê? Porquê é que elas gostavam? Porque elas sabiam que as mãos do Pai estavam seguras. Sabes porque é que tu podes andar bem, feliz na vida? Porque estás seguro nas mãos do Pai, de Jesus Cristo. Amém. Estás seguro nele. É isso que nos dá segurança, paz, conforto. No último versículo, temos o culminar disto tudo que temos falado. O que é que Jesus faz? Dá um raspanete aos discípulos? Dá, já deu. Manda afastar todos e diz: crianças, venham vocês. E as crianças correm aos braços, saltam. E Jesus agarra-as, Jesus abraça-as. Não diz o texto, mas Jesus talvez beijou-as na testa. Jesus abençoou-as também e orou por elas. Alguém disse que não está registado que Jesus sorriu. E de facto não há nenhum versículo que Jesus sorriu. Mas há a possibilidade de imaginar esta cena, irmãos, sem Jesus estar a sorrir? Impossível. Vocês acham que as crianças iam a Jesus se Jesus não estivesse a sorrir? Não. Eu creio que Jesus aqui estava a sorrir muito. Estava alegre, estava contente. E elas também estavam felizes. E então Jesus abraça-as. Jesus ora por elas, abençoa-as, impõe as mãos. E os discípulos calados, envergonhados. E aqueles pais felizes por Jesus estar a abençoar. Que coisa maravilhosa.
Para terminarmos, irmãos, 3 conclusões e aplicações muito rápidas. Em primeiro lugar, esta passagem mostra que Jesus valorizou muito as crianças. Jesus valorizou as crianças. Será que continua a valorizar? Sim, continua a valorizar muito. Nós precisamos valorizar também as crianças, à semelhança de Jesus. Na nossa igreja, na nossa comunidade, nos nossos parentes que têm, aqueles que têm netos, aqueles que têm bisnetos, valorizem as crianças. Mimem-nas, tratem-nos com carinho e com respeito. Orem com elas, falem de Jesus. Porque essa é a maior marca que um avô pode deixar a um neto. É o avô que ora pelo seu neto. Que sejas mais um facilitador da graça do que um dificultador. Não atrapalhes as pessoas de chegarem a Jesus. Alguém quer vir à igreja? Não dificultes a coisa. Facilita, vai buscá-lo. Amém? Vai buscá-lo e vai trazê-lo. E vai levá-lo. Aqueles que podem fazer isso, claro. Que Deus possa nos dar um coração mole para atrair as pessoas a Cristo. Sabe o que é que afasta? São os preconceitos, as críticas. São essas coisas que afastam as pessoas de Jesus. Segunda conclusão desta passagem. O maior bem e a coisa mais importante que podemos fazer a uma criança é levá-la a Cristo. Falemos de Cristo e da sua salvação a todo o tempo. Oremos e trabalhemos pela evangelização das crianças. Oremos pelas organizações que estão mais empenhadas nesta área. Vocês conhecem algumas? A APEC, a União Bíblica, os de acampamentos, de Esmoriz e outros, o MCI, do Jorge Pratas, as Mãos por Casombo, da Sara. É tudo gente que está a trabalhar com crianças, na sua maior parte. Adolescentes, jovens. A Casa das Formigas, lá também em Moçambique. Organizações cristãs em Portugal e no mundo que estão a apoiar as crianças. Graças a Deus que a nossa igreja investe nisso. São vocês que estão a investir. E queremos continuar a fazê-lo, a orar por eles e a abençoá-los. Por último, Jesus continua a querer salvar e abençoar hoje todo aquele que o Pai o enviar a ele. João 6,37 diz que tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. E Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Todos são todos. São crianças, são adolescentes, são jovens, são adultos. Vinde a mim, Jesus diz hoje.